Passaremos, então, à apresentação dos resultados da pesquisa CNPq, Políticas Educacionais e Formação, Produção, Projetos e Ações de Educação e Psicologia. O primeiro subeixo, hoje estamos fazendo a apresentação do eixo de Psicologia, ontem fizemos a apresentação do eixo de Educação. O primeiro subeixo, então, será apresentado, os resultados serão apresentados pela professora doutora Sônia da Cunha Hurt e a professora doutora Joelci Mora Silva. O título deste subeixo é Análise das produções e projetos dos pesquisadores e pesquisadoras dos programas e nos programas de pós-graduação de Educação e de Psicologia em Mato Grosso do Sul. Quando nós começamos ela ainda, na verdade, foi por uma solicitação, ainda quando eu estava no grupo da ANPEP, entrando com a pesquisa que, infelizmente, eles depois encaminharam num outro sentido e tal, mas ainda é possível a gente acompanhar de alguma maneira, né, Marilda? Mas nós aqui em Campo Grande, começamos então fazer o trabalho. Eu me lembro bem que foi numa Abrape, que foi conversado isso em São Paulo ainda, foi até aquela Abrape que estava você e o Éder, e nós chegamos, então, começamos com um grupo a fazer um inventário sobre a produção acadêmica nos programas de pós-graduação em Educação e Psicologia. Pela ANPEP seria só nos programas de Psicologia. Mas eu lembro que, na época, eu até justifiquei com as colegas lá, porque, por exemplo, aqui, a nossa grande produção em Psicologia da Educação, de políticas públicas vinculadas à educação e à psicologia, se encontravam nos programas de educação, até porque o nosso programa de Psicologia aqui é mais novo, mesma coisa na UCDB e nos outros programas do Estado. E foi dessa forma que nós desenvolvemos esse eixo, e ele foi anexado ao projeto maior do CNPq, que nós apresentamos ontem, que foi apresentado ontem a parte de educação, e hoje é essa parte do eixo da psicologia. No eixo 2 da psicologia, então, nós temos esse subprojeto, e o subprojeto seguinte, que foi coordenado pela Araci, com a Fátima e com a colaboração do Aldenor, que ajudou totalmente na direção, junto com os estagiários que participaram dessa pesquisa também. Tá? Então, é isso que nós vamos ver hoje. Esse projeto, então, com os resultados que já gerou, eu acho que a Joelci colocou, ela mesmo pode falar, que já teve produção, apresentação em eventos, e inclusive publicação para o próprio livro, que é esse que a gente já vem falando desde ontem. Ok? Então, nesse projeto, quem coordenou, coordenação geral da pesquisa é minha, mas cada eixo teve um coordenador, e a Joelci foi a coordenadora junto comigo desse eixo, mesmo na ausência dela para Portugal. Depois ela retomou e teve a colaboração da Solange e de todos os meus orientandos que ajudaram na finalização desse eixo. Ok? Então, vou passar para a Joelci. Bom, boa tarde a todos e a todas. Ai de mim que não fale a todas. Eu preparei uma apresentação um pouco mais leve das que nós vimos ontem, até quando é em seminário, é aberto, eu procuro não aprofundar tanto nas questões muito científicas, porque para a audiência geral acaba ficando mais complicado de acompanhar. Mas está tudo muito bem resumido aqui, vocês vão ter bem um panorama do que nós conseguimos realizar. Nós já concluímos as atividades. Na verdade, a última coisa que está faltando é a montagem do relatório final, com todo o material. Nós temos o relatório final dos principais pontos.
Mas ainda está em elaboração o relatório final, onde nós vamos agregar tudo, todas as fontes, todas as análises, todos os dados, todas as discussões e as produções a partir daí. Bom, a professora começou a falar, ela ficou na coordenação, e, na verdade, como assistente de coordenação, ficamos eu, Soraya e Solange, né? E as outras pessoas, existem pessoas, eu não retirei, que já passaram pelo grupo, já defenderam suas teses, suas dissertações, mas nós mantivemos porque elas fizeram parte. O levantamento foi bastante grande, então nós mantivemos ali. Opa, botão errado. Bom, então o nosso subprojeto chamou-se Análise das Produções e Projetos dos Pesquisadores e Pesquisadoras dos Programas e nos Programas de Pós-Graduação de Educação e de Psicologia em Mato Grosso do Sul. A ideia inicial, inclusive pelo título, é que nós gostaríamos e conseguimos transcender a questão só das teses e dissertações publicadas. Nós analisamos também a produção dos professores e a produção dos grupos de pesquisa, né, que trabalharam com essa articulação. Por isso que ficou dos e nos. Teve como objetivo geral, então, o levantamento das produções dos e nos programas que possuam linhas de pesquisa em psicologia educacional. O recorte temporal considerado foi de 96 a 2014, e a partir disso, realizaram uma análise crítica dos estudos sobre as políticas públicas no campo educacional, a partir dos referenciais da psicologia, visando propor alternativas no âmbito da educação básica. Ao mesmo tempo, ao analisar as contribuições que a psicologia, na interface com a educação, vem apresentando às políticas educacionais, sistematizar essas contribuições, tornando-as visíveis aos profissionais da área e a todos os que militam em educação. Como objetivos específicos tivemos? Levantar, caracterizar e investigar o histórico dos grupos de pesquisa dos programas de pós-graduação nas áreas de psicologia e educação em Mato Grosso do Sul. Então, nós tivemos o cuidado de fazer o histórico dos grupos e fazer o histórico dos programas de pós-graduação. Então, contemplamos isso também. Inventariar e analisar as teses e dissertações produzidas nos programas, inventariar e analisar a produção científica dos docentes pertencentes aos programas, inventariar e analisar os projetos de pesquisa dos docentes pertencentes aos programas de pós-graduação em Educação e Psicologia do Estado do Mato Grosso do Sul. Bom, aqui é uma definição mais específica e pormenorizada do percurso metodológico, né? Então, ali faz no primeiro parágrafo, traz a caracterização, ela é uma pesquisa bibliográfica, né? O tipo estado do conhecimento, de cunho documental, e as fases que nós percorremos para conseguir dar conta desse material todo são as seguintes. Primeira coisa, a definição dos termos de busca, e parece... enfim, para mim a parte mais essencial é a hora que você define, que a partir dos termos de busca você vai conseguir chegar nos repositórios da maneira que você quer. Você vai conseguir ter contato com os trabalhos que você quer. Esses foram os nossos termos de busca. Políticas, políticas educacionais, psicologia educacional, psicologia e educação. Abaixo tem a produção e educação e os quales na área, né? Que foram também considerados para levantamento. As orientações dos escritores para as buscas. Então, são as universidades de pós-graduação, educação e psicologia. Mais adiante tem o quadro, onde eu sintetizo quais foram as instituições, tá? Mas buscamos no Banco da CAPES, BDTD, as páginas virtuais de pós-graduação em Educação e Psicologia no MS, bibliotecas, identificação das produções, a partir disso, identificar as produções, título, ano, nome do programa, orientador, linha de pesquisa, resumo, palavra-chave, objetivo do estudo, tudo isso foi elencado e separado dentro do estudo. É interessante observar
que, tanto no estado do conhecimento de alguns colegas, quanto aqui, a atualização do BTD, ela não é ágil. Então, nós tivemos que, mesmo indo ao BTD, fazer forçosamente a pesquisa nas páginas dos programas. E aí nós encontrávamos trabalhos nas páginas, já defendidos, 2015, 2016, 2020, que fosse, e lá ainda não estava atualizado. Isso é normal. A atualização ela não é automática, não. Então, ficou mais... nós nos apegamos mais aos dados que nós conseguimos obter junto às páginas dos programas. Bom, ali a investigação do histórico dos programas eu já falei, cursos, as produções, os graduandos, testes, grupos de pesquisa, está tudo colocado como item, porque na verdade nós estamos a organização de descritores, né? Bom, aí dentro do levantamento, né? O que levantar, quais produções levantar, quais alunos analisar. Aqui estão especificadas as instituições de ensino superior que nós pesquisamos. Então, é o FMS, o EMS, o FGD, a UCDB, para a educação. E o FMS e o CDB para a psicologia. E aí nós pegamos toda a pós-graduação que considera essa articulação. A psicologia nós temos apenas no estado essas duas instituições. Muito bem. Tá, aí já comentei, o inventário e análise, ok. O inventário da produção científica dos docentes pertencente aos programas também foi um momento de bastante trabalho e cautela, né? Por quê? Porque nós tínhamos que buscar pelo nome do professor. E especificamente dentro daquela pesquisa que nós havíamos pontuado, dentro daquele projeto que ele estava desenvolvendo. Então, realmente foi uma fase, foi mais trabalhosa até, né? Em consideração também ao volume, né? Porque o professor, ele produz capítulo de livro, ele produz artigo, ele vai a evento, e aí nós tivemos que fazer a busca mais pelo currículo Lattes dos professores. Então, a gente ia para os Lattes, e pelos Lattes a gente batia o que tinha nos repositórios da instituição. Também foi um pesadinho. Aí aqui, dos docentes, ok, já falei. Aqui repetiu. Mas, enfim. Aqui vai fazer um pormenor de todas as atividades realizadas, já separada slide por slide, acabou ficando, né? Aqui, de informação diferente, as buscas nas páginas virtuais, identificação de produções, né, e os históricos também, na verdade, acabou repetindo mesmo. Me perdoem, repetiu. Eu tive uma série de problemas com essa apresentação, inclusive agora ela não queria gravar ali, por isso que eu demorei. Tá? Mas basicamente é isso. Então vamos pular aqui, não vamos repetir. As categorias. Vamos partir para as análises, né? Em feito o inventário, nós começamos a estudar. O estudo é feito da seguinte maneira. Primeiro, resumos. A partir do resumo, quando o trabalho nos traz a informação e a articulação desejada, aí nós vamos fazer a leitura mais detalhada de cada trabalho, né? A partir dessas leituras, de leituras sucessivas, aí nós vamos trabalhar com a categorização. Essas categorias são categorias a priori, né? Dentro dessa análise das categorias a priori, em alguns artigos, né, aí não foi feito geral, porque particionou muito, como vocês vão ver, olha, políticas para educação inclusiva vai ter um universo de possibilidades e questões. Já as políticas para melhoria da educação até fala a mesma língua, mas quando eu vou para a diversidade, aí eu estou falando de outra coisa. Então, existiram sim subcategorias, mas elas não ficaram no corpo final de análise
mas elas acabaram aparecendo nos artigos. Porque na hora de escrever os artigos, cada um pegou uma aproximação e o viés particular. E aí a gente vai trabalhar. Por exemplo, nós, quando fomos desenvolver a política de formação de professores, para vocês entenderem mais do que eu estou falando, algumas políticas ficaram destacadas, né? E aí, dentro dessas políticas, nós fizemos uma leitura e fizemos uma não dá nem para chamar uma subcategorização, mas fizemos uma separação de acordo com essas políticas específicas. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Então, assim foram feitas as categorias. Então, houve, na verdade, algumas adequações. Então, eu falei a priori, né? Então, a priori é que foi antecipadamente definida pela pesquisa anterior que a professora Sônia falou, que essa derivou, ou nasceu junto, ou, enfim, da pesquisa da ANPEP, realizada na ANPEP. Então, como nós já havíamos trabalhado com essas categorias dadas a priori pela ANPEP, e como esse trabalho não era outro trabalho, era apenas a continuação, e lá nós fizemos de psicologia e completamos com as pesquisas nas pós-educação. Então, nós as mantivemos, entendeu? Muito bem. Esse mapa, dá para vocês sentirem o tamanho da recolha, né? Aqui está dividido, antes, para vocês entenderem melhor o mapa, aqui são as legendas do que vocês vão encontrar. Então, M, mestrado, D, doutorado, mestrado, doutorado, Campo Grande, Corumbá, FAED, CEPAM. Agora eu vou voltar lá. Não acaba não entendendo. Aqui, ó, essas. Muito bem. Aqui foi feito um mapeamento do quais trabalhos, não por trabalho, só por instituição, área e pelas categorias a priori. Então, nós trabalhamos com um inventário de 731 produções, né? 731 produções foram analisadas, classificadas e categorizadas. Agora vocês entendem melhor o que eu falei. Aí dentro disso daí houve um recorte para a gente poder escrever, porque o universo era muito grande, né? Aí não tem como você fazer uma análise tão pormenorizada a ponto de escrever um artigo se você considerar tudo isso. Não houve. Em um artigo nós fizemos um mapeamento geral, só. Nos outros todos foram específicos, vocês vão ver pelos nomes. Bom, aí aqui nós já vamos partir para a produção, né? A produção, nós temos os trabalhos completos publicados. Aqui eu não separei, não, são os eventos. Isso, aqui são dos periódicos e capítulos, só para ter certeza. Então, nós tivemos 3 trabalhos completos publicados em eventos, uma mesa redonda que a professora apresentou na ANPED de 2016. Não, esse já é todo. É tudo. Tese, dissertação, capítulo de livro, artigo, de tudo. De pesquisadores no geral. Tudo, por isso aquele número enorme. Exatamente. Essa é a produção do grupo em relação ao eixo, né? Aquele número lá também tem que lembrar que é daquele tamanho, porque tem os projetos de pesquisa, documentos, enfim, por isso que deu aquilo tudo. Não, nós demos ampliada maior. Então, a mesa redonda, como eu falava, comporte, né? Os trabalhos, a mesa redonda foi o da professora, como eu disse. Aí nós tivemos no Conedu, que foi o de intersetorialidade.
Aí nós fizemos muito assim, nós pegamos as categorias e fomos escrevendo de acordo com cada categoria, foi mais ou menos saindo um artigo, né? E de educação integral da Evelyn e da Soraya e da Lucilene, que foi na América Latina. Então, Amped, Conedu e América Latina. Aí nós temos as produções que foram aprovadas, mas ainda não foram publicadas, né? A primeira ali é do Política Educacionais e Psicologia, é de inclusão. Esse aqui. Né? Esse está no Prelo, de acordo com as notícias, vai ser publicado até o final de dezembro desse ano. O outro que deram notícia foi o do Porto, que não tem do nosso subeixo, mas tem do subeixo da professora Célia. Também já deram notícia, que já está para sair as atas. Né? Esse aqui é da revista Psicopedagogia da Universidade de Corunha e do evento Galego-Português. Congresso Internacional de Psicopedagogia Galego-Português. Esse aqui que é equalizado. Sim. A segunda ali, nós temos o capítulo de livro da Luciana, Políticas para a Formação Continuada, a partir de teses e dissertações, só que esse aqui nós vamos voltar aqui, porque eu fiz uma outra separação. A hora que você não gosta de ter tanta tecnologia, né? Mas o problema é a pecinha. A pecinha que está apertando errado. Bom, aqui eu fiz um apanhado separado. Por quê? Porque logo mais, daqui a pouco, a colega Soraya vai fazer a apresentação do nosso livro. Aí eu falei, não, vamos retirar os artigos. Essas são as produções que ainda que vão compor o próprio livro da pesquisa. Né? Além disso, nós temos material bastante, tenho certeza que tem pessoas ainda fazendo estudo dentro dessa articulação que vão apresentar e que vão publicar. Oficialmente, nós estamos encerrando a pesquisa junto ao CNPq agora em dezembro. O que não impede que nós façamos a continuidade das publicações. Aliás, o que não impede, não, pede para fazer isso. Tem muita coisa ainda para ser feita. É muito material, é muito dado, e temos ainda uma possibilidade boa de produzir. Então, nós temos sentido pessoal da escola e sofrimento, fracasso escolar, adolescência, que é por acaso da professora Maria. A pesquisa em programas de pós-graduação em educação em Mato Grosso do Sul, que acha que esse que tem um panorama geral, faz o panorama geral, a apresentação geral da pesquisa. Políticas para a formação é aquele que eu falei que repetiu aqui, né? E Psicologia e Educação, análise das produções da pós-graduação em Mato Grosso do Sul, do Aldenor, da Soraya e da Thalita. Salvo algum esquecimento. Bom, aqui são apenas as fotos, aí as dificuldades e limitações que nós sentimos. Eu já fui... E pior que o nosso banco de fotos da nossa equipe não está atualizado. A gente tem que... Está faltando, a gente fez muita reunião, tem muita coisa para postar. Mas as dificuldades e limitações eu fui falando no decorrer da apresentação. Aquele lembrete do projeto no SIGPROD, que na verdade agora é a finalização do SIGPROD, que não vai se dar agora, né? Ela vai seguir até 2018 e por conta disso as publicações também estão em aberto, né? E lá vou eu apertar tudo errado. Tá bom. Vamos convidar então a professora doutora Araci Mendes de Souza, a professora doutora Maria de Fátima Evangelista Mendonça Lima e o mestrando em Psicologia Aldenor Batista da Silva Júnior, para a apresentação, então, dos resultados do subeixo A Formação do Profissional da Psicologia para atuar na interface com a educação em Mato Grosso do Sul. Boa tarde a todos e todas. Eu sei que está todo mundo já cansado, que começou faz alguns dias, né, o seminário.
E eu gostaria de agradecer, né, os convidados de ter vindo pelo convite da professora Sônia, mas eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Sônia, tá? Estava comentando ali com a Fátima, porque cada um de nós temos como que diz, uma habilidade, um jeito de ser, que eu aprendi muito com você, Sônia, nessa trajetória. Apesar que parece que já passei do tempo de aprender, mas eu continuo aprendendo. Então, assim, é que você, na verdade, ela acaba angariando o lado bom de todas as questões, né? E ela também tem todo um jeito de fazer aparecer também o nosso lado bom, apesar de que todos nós temos os dois lados, né? Então, assim, só para simplificar e para começar, porque depois eu acho que eu vou esquecer, né? Assim, porque eu vou ficar nervosa aqui. E aí, no caso, esse eixo 2, que faz parte da pesquisa, né, da professora Sônia, que dá coordenação geral, que depois tem uma prancha que eu vou falar direitinho, tá? Que implica na formação profissional da psicologia para atuar na interface com a educação em Mato Grosso do Sul. Olha quanta responsabilidade, né? E, a princípio, foi coordenado por mim, a professora Fátima, mas, posteriormente, ficou na nossa conversa com a Sônia Uti, mas, assim, a gente ainda... Aí pode passar a prancha, por favor. Então, assim, as palavras-chave foi formação profissional, psicóloga educacional Mato Grosso do Sul, estrutura e funcionamento do ensino e o ensino superior. Essa pesquisa corresponde ao eixo 2, né, do projeto de pesquisa da formação do profissional de psicologia para atuar na interface com a educação em Mato Grosso do Sul. No caso, as políticas educacionais e formação, produções, projetos e ações de educação e psicologia filiada ao CNPq. No caso, essa pesquisa do eixo 2 analisou como se deu a formação dos cursos de psicologia de instituições públicas e privadas do Estado do Mato Grosso do Sul. Atendeu-se principalmente à análise de como estão constituídas as disciplinas voltadas para a formação do psicólogo educacional e escolar em cada curso. Então, o propósito era trabalhar o projeto político de cada curso, mas vendo justamente a formação desse profissional, que é o psicólogo para atuar na área da educação, tá? Como um todo. Essa pesquisa é um estudo de campo, descritivo, quantitativo, qualitativo e bibliográfico de cunho documental, tá? Eu vou falar como um todo, só para a gente ter uma ideia, tá, da pesquisa, que as pessoas que estão envolvidas nessa pesquisa. Então, nós temos... eu tenho 2 alunos juntos comigo, que eu não sei se estão presentes, eu acho que a Mirella, inclusive a Mirella formou agora na última turma, já está empregada, que é um grande avanço, né? E aí, no caso, o Ângelo, ele tem prova agora, talvez ele ainda venha, tá? Eles me ajudaram muitíssimo, então nós subdividimos as universidades, porque nós tínhamos pouco tempo para fazer o trabalho, e nós ficamos com os campos da UFMS, de Campo Grande, de Corumbá e de Paranaíba. Aí ficou a psicóloga Letícia Alves Delmanto, que faz parte do grupo da professora Sônia, do GEP, a mestranda Paola Nogueira Lopes, com o campus de Dourados, com as universidades de Dourados, desculpe, a UFGD, a Unigran e a Anhanguera. Ficou também a professora doutora Maria de Fátima, justamente com a Unigran e a UCDB. E junto com o Aldenor. Teve algumas, depois a gente vai ver, teve algumas alterações aí. Aí, no caso, a Unidep e a EME ficou do campo de Campo Grande e Três Lagoas, ficou o psicólogo Vanderlei Braulino Queiroz e o aluno da psicologia, Maico Alves Garcia. O Maico está presente? Não está.
Tá, pode passar. Então, assim, a princípio, nós fizemos uma introdução ao estado da arte, nós fizemos o estado da arte nesse período aí de 2011 a 2016. Pode passar, por favor. E que ele colocou, foi relevante esse levantamento, devido à necessidade de uma investigação acerca da problemática da formação e atuação do psicólogo. Através dessas produções científicas, tem-se acesso a um contexto mais amplo, permitindo assim uma visualização e entendimento das realidades internacional, nacional e estadual. Então, a Mirella fez esse levantamento, que inclusive está já escrito, ela produziu um TCC, né, justamente que foi um produto aí dessa pesquisa, e que ela trabalhou justamente com o termo identidade do psicólogo escolar. A questão que sempre a gente fala, a falta da identidade do psicólogo, mas que falta, que conceito de identidade a gente está trazendo quando a gente diz que o psicólogo não tem identidade, né? Então, se a identidade não é estática, se a identidade é um vir a ser, então, assim, e ela trabalhou um pouco no TCC dela, com a minha orientação, dentro da teoria sociohistórica, principalmente trazendo alguns conceitos do CIAMPA, né, que a gente trabalhou um pouco com essas questões, e a partir também desse levantamento que ela fez. Outro aspecto incluso nessa discussão é ainda, na atualidade, caracterizado pela forte presença de um modelo clínico e patologizante das questões encontradas e trabalhada pelo profissional de psicologia em seu cotidiano, né? Que as coisas que a gente viu que partiu justamente, como a professora disse, que da medicina, né? Por isso essa questão da medicalização, né? E essa questão do modelo clínico que implica também nessa identidade inicial, e que nós estamos aí numa outra trajetória, na transformação, a partir dessas críticas que a professora Marília já colocou muito bem, né? E então a gente fez esse apanhado, nós fizemos essa análise, justamente com todos os alunos também, os alunos da professora Sônia, juntamente com o Aldenor, né, que aqui está, que vai falar posteriormente. Eu estou falando rápido, porque nós temos pouco tempo para 3 pessoas falarem, então continue. Analisou-se o posicionamento dos autores dos trabalhos selecionados, e refletiu-se também sobre a adequação da formação do psicólogo educacional. A delimitação do período de 5 anos, só foi essa delimitação para as questões do estado da arte, dessa pesquisa, porque a metodologia para a documental foi só do último projeto político-pedagógico de cada curso, tá? A delimitação de 5 anos se atentou para o estado da arte. Continuando. O levantamento bibliográfico consistiu no consulta ao portal da CAPES entre os meses de junho e julho de 2017 e das teses entre os anos 2011 e 2016. Nós colocamos dessa forma justamente pelo que a Geucir já colocou, que às vezes tem dados que o próprio banco de dados ainda não atualizou e tal. Então, por isso que a gente colocou que essa pesquisa, essa visita foi entre os meses de junho e julho de 2017. Os descritores utilizados foram psicologia e educação, psicologia na escola, formação do psicólogo educacional, formação psicólogo escolar, formação do psicólogo educacional e escolar, identidade do psicólogo educacional escolar, subjetividade do psicólogo educacional, subjetividade do psicólogo escolar e subjetividade do psicólogo educacional escolar. Então, o descritor Psicologia e Educação teve 223 resultados, e o descritor Psicologia na Escola, 108. Pode continuar. O termo formação do psicólogo escolar foi pesquisado para possibilitar o vínculo entre as áreas educacionais e escolar. Os resultados em comum foram analisados precisamente devido a essa relação entre as áreas supracitadas, totalizando 11 publicações. Percebe-se a maior quantidade de publicação referente à área escolar, o que permite a hipótese que a área educacional ainda é vista como sendo apenas referente ao contexto
da educação formal, negando-se assim a multiplicidade e a abrangência da mesma. Então, assim, eu pela palestra também aqui, o inicial da doutora Marila, né? Marilda, desculpa, gente. Faz parte da minha personalidade, é o nome do pessoal. No caso, a gente viu aí que essa nomenclatura é bastante significativa dentro do processo histórico da formação dos psicólogos, né? Então, quando ela trouxe aqui que as questões antes era pedagogia terapêutica, psicologia escolar e tal, ela trouxe ela elencou várias disciplinas que no decorrer do processo de formação do psicólogo, no decorrer dos anos, nós fomos mudando essa nomenclatura. E essa nomenclatura é interessante porque mostra também as mudanças e as transformações decorrentes a partir das críticas a esse modelo clínico. Então, quando a gente fala da ideia, mesmo nós aqui analisando o currículo, o projeto político-pedagógico de cada curso, a gente vê que a partir tem algumas teorias de currículo, principalmente dentro da sócio-história, que nos dá essa ideia de que mesmo o próprio projeto político-pedagógico ele vai nos dar uma identidade profissional, né? Então, assim, aquela velha história, o que psicólogo nós queremos formar, né? Então, e o psicólogo somos nós, quer dizer, então essa identidade ela é construída por essas pessoas, né? E o projeto político-pedagógico também, esses documentos são construídos por um grupo de pessoas, formadores, né? Então, por isso que a gente trouxe aqui que a maioria da pesquisa não é à toa que vai focar mais a educação formal, sendo que nós estamos aí dentro dessa grande polêmica na nomenclatura, se é psicologia educacional e escolar. Aí vários autores ainda têm algumas divergências entre os autores em relação a isso, mas é por isso que ela coloca aí, no caso, nega-se a multiplicidade e a abrangência da mesma. Então, pelo histórico da psicologia que a gente viu, quer dizer, aquela grande divisão entre a área clínica, escolar e organizacional, que era anteriormente a questão da licenciatura, que a professora trouxe aqui inicialmente, e que, mesmo mudando a nomenclatura, não é só mudar a nomenclatura e mudar a grade curricular, mas tem todo um processo de transformação necessário. Então, assim, por mais que a gente mudou o nome de pedagogia terapêutica para psicologia e processos educativos, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda está com o pezinho lá atrás, com algum ranço, né? Mesmo que mudou para a psicologia da saúde, ainda a gente chama de clínica. E aí a gente quer compartimentalizar esse psicólogo nessa questão do sistema capitalista, nessas questões das especialidades, né? Pode ficar fazendo, por favor? Para eu não ficar falando muito. Tá? A formação profissional do psicólogo educacional não é uma preocupação atual. Ao analisar as questões inerentes a uma formação de qualidade, observa que ainda há uma grande diversidade de obstáculos a serem superados, dentre eles a própria formação ideológica da psicologia. Então, aí o que a gente percebe, como a Bock já disse, né, não existe uma psicologia, e sim as psicologias. Então, assim, e quais as teorias que vão nos embasar? Então, quando se trata do psicólogo escolar ou psicólogo educacional, a gente acaba falando assim, mas que teoria vai embasar? Falo, gente, mas nós somos psicólogos, nós não somos pedagogos, nós vamos trabalhar com os pedagogos. Então, aí nós não vamos dar aula de psicologia para pedagogo, não é isso, certo? Então, assim, aí, no caso, o que a gente percebe é que essas teorias psicológicas, porque acaba falando, não, mas isso é da clínica, isso não é da escolar. Então, quer dizer, isso faz parte do núcleo comum, né? É isso que a gente viu aqui nas análises, aí faz parte de qualquer formação do psicólogo, e por isso eu tenho que lançar mão daquilo o qual eu fui formada, né? Então, assim, mas parece, às vezes, no senso comum, às vezes até com determinados colegas, que a gente acaba falando, mas o que você vai fazer? Isso é clínica, né? Eu falei, mas isso não é clínica. Então, também tem uma confusão entre o que é modelo clínico, o que é prática individualizante, o que é
o que o psicólogo pode fazer sem dar aula para professores, apesar de que nós temos uma disciplina dentro da formação de pedagogo, que também é um trabalho que pode ser nosso e é nosso também, né? Então, vamos continuar. A partir de uma ideia de desconstrução ideológica e, consequentemente, teórica da psicologia, o psicólogo acaba por despir-se de sua antiga identidade e de limitações. Essa caracteriza-se como uma das maiores dificuldades a ser superada no contexto escolar, onde é imprescindível que se tenha uma prática adequada, que entenda o homem em sua totalidade como um indivíduo passivo de influências externas, como um indivíduo em constantes movimentos. Continuando. A quantidade de resultados que aborda as áreas de prática profissional e as possíveis intervenções no contexto escolar são poucas, o que remete ao desinteresse dos psicólogos já na formação acadêmica pela área educacional, como já foi dito na palestra inicial, e isso denota também a nossa dificuldade de adentrar a área. Por mais que a gente coloque culpa também no outro, na escola, nos professores, que não sabem o que a psicologia faz, mas o que a gente sempre coloca é que nós aqui temos que saber o que nós vamos fazer, né? Então, assim, o que nós podemos oferecer, e até onde a gente pode ir. Então, assim, e esse desinteresse implica em mais pesquisas, né? Que a gente precisa de mais pesquisa do porquê. A gente tem algumas falas sobre, no entanto, a gente precisa de mais pesquisa sobre, né? Então, assim, o que é trabalhar na escola, o que significa essa escola, ou a valorização da escola como um todo, né? E a valorização da educação como um todo, a valorização do professor, do educador, e por que eu não quero trabalhar com esse sujeito também que é desvalorizado, né? Que a gente já sabe que ele é desvalorizado socialmente, né? E aí, no caso, às vezes, isso também pode ser uma das hipóteses que a gente pode estar levantando, dessa questão também econômica, da questão também da política econômica do próprio país, né? De contratar o nosso psicólogo, sendo da dificuldade que está em ter uma educação mais de qualidade, uma educação onde pode ter todos terem acesso, e a questão do fracasso escolar que está permeando essa discussão. Continuando. Pode passar, porque tem muita coisa. Então, analisou-se os projetos político-pedagógicos dos cursos de psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Aí, no caso, no nosso campo, eu, Mirella e o Ângelo Ferro, né? Nós analisamos aí o último projeto pedagógico do campo de Corumbá, Campo Grande, Paranaíba, de maneira a problematizar a formação e a atuação do psicólogo educacional escolar. Aí eu vou trazer algumas questões, porque eu não trouxe tabela e essas coisas que nós até temos algumas comparações entre um currículo e outro. No entanto, eu já vou passar assim, para algumas outras questões de conclusão. A análise documental consistiu, então, nos últimos projetos político-pedagógicos desses campos que eu já citei, e levantou dados históricos sobre os cursos e os campi e comparou-se posteriormente alguns dados, tais como a estruturação do currículo, a nomenclatura das disciplinas, como já mencionei algumas, e as cargas horárias, as horas exigidas para a graduação, entre outros. Eu trouxe aí que, no caso, mais as disciplinas específicas, assim, com o nome, com a nomenclatura dito educacional, né? Então, na UFMS aqui, nós temos Psicologia e Educação com 68 horas, que a professora está aqui, a professora Maria de Fátima, ministra, e a Psicologia e Processo Educativo 1 e 2, que eu ministro atualmente, até esse ano, que são 68 horas cada uma, né? Pode passar. Não, 68, tá certo. E Corumbá, nós temos, aí já muda um pouco a nomenclatura, voltando aí para Corumbá, né? Psicologia Escolar e Processos Educativos 168, ela persiste a nomenclatura um pouco anterior, que seria Psicologia Escolar, lá em Corumbá, e Psicologia Escolar e Processos Educativos 2, com 68 horas. Então, aí, no caso,
a gente vê que mesmo entre os campos ainda tem diferenciação de nomenclatura e algumas disciplinas não só de nomenclatura, mas também de cargas horárias, inclusive de estágio na área, tá? Então, mesmo dentro do campo da UFMS, nós temos alguns posicionamentos diferenciados, até não só pela nomenclatura, mas assim tem alguns fundamentos e que a gente vai ver que nós temos assim em Corumbá é diferenciado do campus de Paranaíba e do campus da UFMS, tá? Que aí não é dado algumas questões, algumas disciplinas elas não são dadas mesmo no núcleo comum, na Universidade de Corumbá, e outras nós não damos aqui e eles oferecem lá. Quer dizer, tem uma diferenciação, mesmo sendo essa disciplina, não sendo disciplinas optativas, tá? Continuando. Na Universidade de Paranaíba, nós temos já outra, Psicologia e Educação 1, Psicologia com menos carga horária, 51 horas, e tópicos avançados em Psicologia e Educação, com 68 horas. Então, assim, pode passar. Antes mesmo de ler essa conclusão, a gente percebe, quando a gente fala da carga horária de Psicologia da Educação, porque como a professora disse na primeira palestra, no caso justamente que a psicologia, ela sofreu, né, quando a gente fala dessa formação, que antes era licenciatura, 4 anos, mais 1 ano de só estágio. Então, assim, nessa relação teoria e prática, e nessa dicotomia entre teoria e prática, nessa dicotomia entre prática e também a questão de pesquisa e estágio, né? O que é pesquisa, o que é estágio, o que é pesquisa e prática. Então, assim, a gente acabou tendo algumas versões, algumas interpretações diferenciadas, até pelo posicionamento, e que também toda essa diferença também não vem por acaso, vem pelas questões também do próprio social, da própria demanda, da própria sociedade, dessa mudança, né? E que, na verdade, quando foi extinto o magistério, foi também praticamente extinto as licenciaturas naquela época, a partir de 2006, 2007, como a professora já trouxe. E o curso de Corumbá, ele é o curso da UFMS mais antigo. Ele, salvo engano, ele iniciou em 1967, lá em Corumbá, né? E aí, no caso, teve todo um processo, né, que veio desde a licenciatura, aí juntamente trabalhamos também com o pessoal para poder dar aula no magistério, para ser professor no magistério, e agora a nova lei que está reintroduzindo as licenciaturas na psicologia, que acabou também não sendo acatada, inclusive pelo campus aqui ao qual eu estou discorrendo, né? E a gente vê assim que a psicologia, a conclusão aí no caso, pode passar essa, professor, já viu. Uma das primeiras diferenças notáveis foi a questão da nomenclatura de certas disciplinas, como eu já disse. E o aprofundamento em tais disciplinas, as divisões em parte também corroboram essa perspectiva e foi empregada diversas vezes por todos os campos analisados. Nota-se que as maiores diferenças se encontram no campus do Pantanal, que é em Corumbá, onde algumas disciplinas que fazem parte do seu núcleo comum não existem nos outros campos e vice-versa. Algumas disciplinas aparecem em núcleos diferentes no campo analisado, que indicam uma visão diferente, que implicará nas ênfases oferecidas pelos cursos. Com relação ao núcleo de atividades práticas, pode-se perceber que as cargas horárias são bastante divergentes, em especial as referentes às disciplinas de atividades complementares. A divisão dos 2 estágios básicos também chama atenção, em especial no campus do Pantanal, que é dividida em 4 partes, e em Paranaíba, a carga horária para a disciplina de trabalho de conclusão de curso equivale a aproximadamente 4 vezes a carga horária do campus do Pantanal e 3 vezes a do campus de Campo Grande.
No campus do Pantanal, emprega-se a terminologia escolar, o que não é observado nos demais campos. O campus de Paranaíba oferece uma disciplina de aprofundamento na área de psicologia educacional e é o único dos 3 cursos que divide a carga horária de algumas disciplinas em teoria e prática. Tal fato permite que afirmemos que há uma preocupação sobre como se dará a inserção do futuro profissional no campo da educação e, com isso, pretende-se prepará-lo melhor para a realidade dos contextos que compõem o mesmo. Na verdade, existia muitas disciplinas antes dessas questões das ênfases que eram divididas entre teoria e prática, mas a partir de 2007, que foi inclusa no outro projeto político-pedagógico, que dividiu em ênfase e que os estágios não ocorriam mais só lá nos últimos anos, e que esses estágios ele seguia concomitante às disciplinas teóricas. Então, as disciplinas aqui, nós tivemos essa interpretação. Então, as disciplinas aqui no campo de Campo Grande, as disciplinas teóricas e práticas, elas foram extintas. Por quê? Porque os estágios ocorriam paralelos justamente para fazer essa prática, essa relação entre as disciplinas ditas teóricas e os estágios propriamente ditos, que implica nessa prática. Tá? O campus de Paranaíba oferece uma disciplina... Tá, eu já li isso. Ambos os campos de Campo Grande e Paranaíba oferecem ênfase na área da educação, porém de maneira distinta. Enquanto no curso de Campo Grande o aluno deverá optar por uma das ênfases para seguir, devendo completá-la e tendo a possibilidade de cursar as disciplinas de ambas as ênfases, no curso de Paranaíba o aluno deve cursar 4 disciplinas de uma das 3 ênfases oferecidas, podendo cursar todos os estágios de uma frente ou 2 de 2 ênfases distintas. Tá? Tem várias conclusões aqui, eu vou também deixar um espaço para a professora Fátima e para o Aldenor, senão ela está falando, eu pedi para ela me controlar um pouco, mas aí, no caso, está sendo assim, bastante interessante, a gente chegou a algumas conclusões nas análises de cada disciplina, né? E o que eu falei anteriormente a respeito de como essa identidade desse psicólogo que perpassa pelo currículo, pelo projeto político-pedagógico de cada curso, né? E que essa diferenciação ela também já denota-se a maneira como é interpretado a formação ou a prática do próprio psicólogo educacional, né? Que abrange, no educacional, abrange, lógico, o psicólogo escolar, a partir do momento que a gente conceitua a educação no sentido amplo, né? E que os estágios, tanto é que na nomenclatura nossa dos estágios passou a ser estágio obrigatório em psicologia e processos psicossociais, tirando aquela visão de estágio em psicologia escolar. Por isso que a gente trouxe, persiste a nomenclatura escolar mais no campo de Corumbá. No entanto, aqui a maneira de interpretar foi justamente para que a gente desse ampliasse esse conceito de educação, né? De educação além dos muros da escola, quer dizer, e para que o psicólogo educacional ele também tivesse uma prática mais ampla, né? E na escola, mas também em outras instituições que a gente poderia estar trabalhando com essa relação que onde tem um ensino, um conteúdo, onde tem algumas coisas que o sujeito precisa aprender naquela instituição, né? Então, a gente vê aí, no caso, a educação em saúde e outros tipos de trabalho que a gente pode fazer, que não necessariamente precisa ser na escola, né? Propriamente dito. Mas tem muitos trabalhos e a demanda na escola, a gente percebe aí, até pelo próprio currículo e por trabalhar em estágio supervisionado, a gente vê justamente que a demanda é muito grande. Então, a grande pergunta que fica é por que tem tanta demanda e, no entanto, nós estamos cada dia mais distanciando dessa instituição,
Então, a grande questão agora é o porquê que isso está acontecendo e o que nós devemos fazer, porque a crítica, a descrição desse fato, quer dizer, esse acontecimento, ele está patente, já tem pesquisa, já está sendo dito, né? Que cada dia mais nós temos menos psicólogos sendo contratados, ou psicólogo preferindo ser contratado como professor, e a gente vê também que perpassa as questões econômicas também, tá? Então, assim, o que fazer, quer dizer, o que oferecer de forma científica e a partir do quê? Dessa formação. Então, sempre a gente está rediscutindo a carga horária, a quantidade de carga horária, a nossa carga horária a partir de 2014, de Corumbá a partir de 2010, era 4.800 e poucas horas, passou a ser 4.016 horas, na média, né, para os campos. Então, justamente, e com isso a gente diminuiu algumas disciplinas, e essa diminuição ela não se deu só na psicologia educacional, e sempre a gente está também deixando patente que não é só aquelas disciplinas com título de educação que faz a nossa formação, né? Então, todas as outras disciplinas do núcleo comum, até da parte diversificada, ela também, a gente vai lançar mão dessas teorias clássicas, né? Então, a gente vai e deve lançar mão dessas teorias. Não quais teorias o psicólogo da educação vai ter como subsídio. Quer dizer, você vai escolher uma delas, mas aí, no caso, você vai ter como filtro a teoria psicológica, né? Para poder trabalhar, apesar que qualquer instituição, aí no caso da escola, nós temos que conhecer a estrutura, o funcionamento da escola, o porquê, o sentido, o significado desta, para que a gente possa também atuar nessa instituição. Eu vou passar a palavra para a professora Fátima, quero agradecer a todos que me ouviram. Deixa eu falar aqui uma coisinha. Nossa, Araci, mas é muita coisa. E a Araci falava para mim, a gente não conseguiu fechar tanto. É muita coisa, muito dado. A gente já estava até comentando que muito material desse nosso eixo vai poder ser muito bem aproveitado nos eventos próximos, nas produções, que se não der para ser anexadas agora no livro, mas isso continua, né? Nós iremos continuar. Você mesmo aposentada também. Tá bom? Obrigada eu, viu, querida? Muito obrigada. Vou passar, então, para a professora Fátima, tá? Para dar continuidade a esse eixo, a esse subprojeto do eixo 2, ok? Obrigada. Boa tarde. Bom, posso passar? Esse é o eixo. Bom, eu fiquei responsável pela cidade de Dourados, né, de fazer... eu considero que é uma análise preliminar, né, que eu fiz, e eu mostrei mais em gráficos, uma coisa assim bem objetiva, até porque é preliminar. Bom, o objetivo da pesquisa, é bom a gente ter em mente, né, analisar a formação do aluno nos cursos de psicologia de instituições públicas e privadas na cidade de Dourados, atendo-se principalmente à análise de como estão construídas as disciplinas voltadas à formação do psicólogo educacional e escolar. Em Dourados tem 3 instituições de ensino: Centro Universitário da Grande Dourados, que é o Unigran, que é ligado daqui, né? É uma... Não sei se começou lá, mas é ligado à Unigran daqui. Não sei, viu, Sônia? Porque depois a gente vai ver, o PPP deles não tem. Eu acho que deve ter, inclusive deve ter sido a Araci que analisou, porque não tem. Eu mostro mais na frente. Então, a Faculdade Anhanguera de Dourados, a FAD, e a Universidade Federal da Grande Dourados, que é o UFGD. Bom, a pesquisa foi de cunho documental, via internet, né? Foi assim que foi definido. Uma análise no PPP,
dentro do PPP, a análise dos conteúdos curriculares, que é a composição, como é que as disciplinas são compostas, a composição da disciplina, as ementas e a bibliografia. Bom, da Unigran, o tipo de formação, bacharelado e licenciatura, o tipo de curso é presencial e EAD, não disponibilidade de PPP online. Isso que eu falei deve ter, como ela está ligada à Unigran da capital, então deve ser o mesmo PPP, imagino. Mas não tem disponível no portal da instituição. Disponível online a estrutura curricular e ementas também não disponíveis. Bom, quando você abre lá o portal, está escrito o objetivo do curso. O curso pretende formar profissionais aptos para desenvolverem ações destinadas a ajudar o homem a compreender melhor seus anseios e dificuldades, seus sentimentos e expectativas e a resolver os conflitos e obstáculos que envolvam seu mundo psíquico, possibilitando ao indivíduo melhor relação consigo mesmo, com o outro e com o meio em que vive. Quer dizer, é bem assim, adaptativo, né? Bem de adaptação. A estrutura curricular de 2011 são elencadas 70 disciplinas, que como é bacharelado e licenciatura, eu imagino que essas 70 devem ser de bacharelado e licenciatura, mas isso não é esclarecido. Bom, voltadas, então, à formação do psicólogo educacional e escolar, apenas 11 das 70, quer dizer, um percentual de 15,7%. As demais disciplinas na área psicossocial, que envolve trabalho organizacional, jurídica, institucional, saúde, são 9 disciplinas, que corresponde a 12,9%. E voltada à formação do psicólogo clínico, são 28, quer dizer, 40% das disciplinas. Comum às duas áreas são 22 disciplinas, 31,4%. Bom, eu elenquei aí as disciplinas voltadas à formação do psicólogo educacional e escolar. Psicologia da Educação 1 e 2, né? EAD, esse A é A minúsculo, né? Acho que né? Política Educacional e Organizacional Escolar, também no formato EAD. Orientação Vocacional Profissional, Diagnóstico e Intervenção Psicológica à Pessoa com Deficiência, ainda bom. Estágio Supervisionado em Psicologia da Educação, /escolar, estágio supervisionado em Psicologia e Processos Educativos e Gestão em Instituições, organização do trabalho pedagógico na escola, didática e prática de ensino. Bom, agora já é outra instituição também particular, que é a Faculdade Anhanguera de Dourados, a FAD. O tipo de formação é bacharelado em psicologia, presencial, também não disponibiliza o PPP online, que deve ser o mesmo PPP da Anhanguera, que deve ter sido analisada pela Araci. Eu coloquei a aba bacharelado em psicologia do portal da instituição, não abre. Disponível online a estrutura curricular e não disponível as ementas e bibliografias. Ou seja, as instituições particulares não mostram assim, muita transparência. É isso que eu pude perceber. Bom, no portal da instituição está como o objetivo do curso. O curso forma profissionais para identificar e trabalhar nas questões relacionadas ao comportamento humano. São oferecidas disciplinas que ajudam a desenvolver o senso crítico e analítico, habilidades conceituais e técnicas para elaborar ações com uma postura investigativa, participativa
e eticamente responsável. A formação contempla aulas teóricas, práticas e laboratoriais, projetos de extensão, palestras, estágios supervisionados e incentivos à pesquisa. A estrutura curricular são 58 disciplinas. Dessas 58, apenas 4 são voltadas à formação do psicólogo educacional escolar, que são essas disciplinas: psicologia escolar e educacional, políticas públicas de saúde e educação, psicologia e pessoas com necessidades especiais, e estágio básico 3, que é escolar e educacional, porque o 1 estão em outras áreas que não voltadas à formação do psicólogo educacional. Nas disciplinas restantes, ou seja, das 58 menos 4, 54 disciplinas, a prioridade é da área clínica. Bom, na descrição das áreas de atuação do portal da instituição, com relação à área de atuação psicologia educacional, está escrito: participa de equipes escolares que orienta pais, professores e alunos na prevenção de problemas de aprendizagem. Isso aí grifo meu, né? Quer dizer, utiliza ainda problemas de aprendizagem, se hoje já existe uma discussão, depois do marco da Maria Helena de Souza Pato, do livro dela, que nem dificuldades de aprendizagem se deve utilizar, porque remete às características inerentes ao aluno, né? E sim dificuldades no processo de escolarização, tá certo? Porque aí remete às condições de ensino-aprendizagem. A análise e discussão do PPP da UFGD, que é a única que disponibiliza online o PPP, e a organização curricular do curso de psicologia está organizada em 2 níveis: bacharelado, que é formação de psicólogo, e licenciatura, que é o projeto complementar ao bacharelado. A organização curricular do curso de psicologia para o bacharelado, que é esse que eu vou me deter na análise. Busca preparar o aluno de forma progressiva, ou seja, inicialmente disciplinas mais teóricas e preparatórias, e no final mais voltada à parte prática de estágios básicos e específicos. A instituição diz que busca a formação de profissionais voltados às políticas públicas e ao compromisso social. Nos conteúdos curriculares, as disciplinas teórico-metodológicas são distribuídas em disciplinas obrigatórias, optativas, eletivas e atividades complementares. No resumo geral da estrutura curricular para o bacharelado, tem os eixos temáticos de formação comuns à universidade, que são as obrigatórias, com aquela carga horária correspondente, as disciplinas comuns à área de formação, que também são obrigatórias, e 288, os estágios básicos e específicos, 792, disciplinas eletivas, optativas, atividades complementares e um total de 5.118 horas, uma hora-aula de 50 minutos. Bom, as disciplinas voltadas à formação do psicólogo educacional escolar são apenas 6, tá certo? Dentro das disciplinas obrigatórias. O total das obrigatórias são 37, né? Então, 14% só, né, voltado à formação do psicólogo escolar e educacional, e 86% são as demais disciplinas, voltadas a outras áreas, que não
voltadas à formação do psicólogo educacional e escolar. Os estágios supervisionados do curso, bom, se a gente der uma olhada, o núcleo comum, o básico 1 e 2, são as mesmas cargas horárias, a ênfase A1, B1, A2 e B2 corresponde às duas ênfases que o curso oferece, que é psicossocial e clínica. Mas a gente vê que tem estágio muito mais na área clínica, que é esse estágio em psicodiagnóstico, que também é voltado, um a mais que está ali. Então, a carga horária é bem maior. A ênfase são os estágios supervisionados. A ênfase A, que são os processos psicossociais, que são quantas disciplinas? Apenas 8, voltadas à formação do psicólogo escolar e educacional. Estágio supervisionado em psicologia escolar 1 e 2, estágio supervisionado em psicologia aplicada à educação especial 1 e 2, estágio supervisionado em orientação profissional 1 e 2, o total das disciplinas que fazem, então, interface, ou seja, que são voltadas à formação do psicólogo educacional e escolar, elas totalizam 27,3%. As demais, né, do estágio totalizam 72%. As disciplinas eletivas, aquelas disciplinas também voltadas à formação do psicólogo escolar e educacional, são 7, né, de um total de 72 disciplinas, né, que estão aí elencadas. Essas disciplinas, essas obrigatórias específicas, são de licenciatura e eletivas para o bacharelado. É muito grande, percebam a diferença, a prioridade ou a não prioridade dada à formação do psicólogo escolar e educacional em relação a outras áreas. As disciplinas optativas, apenas uma é voltada à formação do psicólogo escolar e educacional, de 31. Bom, no ementário da UFGD, as disciplinas voltadas à formação do psicólogo educacional e escolar e outras disciplinas também da estrutura curricular, principalmente das instituições privadas, é bastante significativa a presença do item nas ementas a avaliação psicológica, né? E outras avaliações psicológicas. Com relação às disciplinas psicologia da aprendizagem e psicologia escolar, na instituição pública há uma presença assim, nas ementas da presença de teorias cognitivistas e da epistemologia genética, e a ausência da psicologia histórico-cultural como referencial para a discussão sobre a questão do ensino-aprendizagem. Não existe no ementário. Na disciplina Psicologia Escolar da instituição pública, ausente a discussão em psicologia escolar, a escola como instituição social, né? Ausente também essa discussão da relação entre educação e sociedade. E também eu coloquei isso para a gente novamente ver como é que é colocada a questão da aprendizagem, né? Ainda visto como problemas de aprendizagem e não dificuldades no processo de escolarização.
no campo, vou ler, no campo específico da psicologia escolar, o aluno é formado para intervir junto a problemas de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento, para além das perspectivas individualizantes e psicopatologizantes, tradicionalmente práticas no cotidiano escolar. Quer dizer, né, eu vejo aí uma certa paradoxo. Pode passar. A bibliografia referente à disciplina Psicologia da Aprendizagem, novamente, né, como na psicologia escolar, privilegia as teorias cognitivistas e o construtivismo. E é bastante parcimoniosa a presença da psicologia histórico-cultural. Nessas bibliografias das duas disciplinas, apenas o livro de Vygotsky, A Formação Social da Mente, aparece lá na bibliografia. Com relação à disciplina Psicologia Escolar, na instituição pública, a autora Maria Helena de Souza Pato é bastante contemplada, assim como outras bibliografias críticas, né? As que, inclusive, a Marilda citou hoje, a Tanamachi, a Meira, então são essas que são citadas. Mas aí é que eu vejo uma contradição, quer dizer, muito citada a Maria Helena de Souza Pato, mas ainda eles colocam problemas de aprendizagem, tá certo? E entendendo que estão agindo além de perspectivas individualizantes e psicopatologizantes, sabe? Então, acho que há uma contradição aí. Então, é isso aquilo que eu já falei, né? Assim, na década de 80, a Maria Helena de Souza Pato, quando ela faz a avaliação da atuação do psicólogo na escola, ela já mostrava exatamente essa discussão, né? Que essa atuação do psicólogo gerava realmente o fracasso escolar com a sua avaliação, com a sua atuação voltada ao psicodiagnóstico, né? Então, a partir daí, há uma preferência à expressão dificuldades do processo de aprendizagem e não dificuldades de aprendizagem. Como eu falei, a primeira expressão, ela diz respeito às condições de ensino e aprendizagem, né? E a segunda, ela se volta à culpabilização do aluno, né? Que essas características, por não aprender, seriam inerentes à própria criança. Bom, a partir do que foi apresentado, então, é possível levantar alguns pontos. Primeiro, né, a não prioridade da formação do aluno para atuar na área da psicologia escolar, né? E isso historicamente, essa preparação do aluno para atuar nessa área tem sido a tônica dos cursos de graduação em psicologia no Brasil. Não é diferente em outros, né? Como mostram as pesquisas. Nas disciplinas Psicologia Escolar e Psicologia da Aprendizagem, 3 questões podem ser apontadas. Nas ementas, eu acho que demonstram o comprometimento com o viés individualizante e clínico. E nas bibliografias, ou na bibliografia dessas duas disciplinas, há uma ênfase às teorias cognitivistas e à epistemologia genética, né? E uma visão da psicologia vygotskiana como interacionista, né? Então, há uma leitura dessa abordagem. Quando você faz essa leitura, você está usando a psicologia vygotskiana com a abordagem do modelo médico, né, de interação organismo e meio. E também em psicologia escolar, né, a ênfase na questão da avaliação psicológica, principalmente nas instituições particulares. Bom,
como alguma, ou acho que uma instituição falou, né, que o objetivo do curso é voltado ao compromisso social, então eu entendo que a formação do aluno de psicologia, quando é voltada ao compromisso social, isso implica em entender a psicologia como um instrumento de transformação social, ou seja, na direção da satisfação das necessidades e interesses das maiorias, né, que não são minorias, né, as classes populares, então das maiorias. Como indicam, exatamente, lembro que uma instituição, mas todas também, elas falam que tem um compromisso social, ético, crítico, né? Então usam muito esses jargões progressistas, mas na verdade tem uma atuação bastante com viés bastante clínico e voltado, não voltado à transformação social. Então, volta só um pouquinho. Quando eu digo isso, que é entender a psicologia como voltada a esse compromisso social, implica em levar o aluno a se apropriar do conhecimento científico produzido pela humanidade, que é propiciar o processo histórico-social de humanização do homem, né? Quer dizer, o processo do homem se tornar homem pela mediação da educação, né? E eu acho que essas instituições analisadas não demonstraram isso. Entendo também que é uma superação da sociedade alienada como meta, né? Ter a psicologia como voltada ao compromisso social, repito. O profissional de psicologia deve desempenhar a função de intelectual na perspectiva gramsciana. E educar implica também que educar e formar não é somente educar sujeitos para esta sociedade, mas fundamentalmente sujeitos que transformam essa sociedade. Acho que acabou, né? É a última, né? Bom, enfim, é isso, essa análise preliminar que eu fiz das instituições da cidade de Dourados. Foi isso que ela está chamando de preliminar, né? Nossa, Fatinha, você justificou tanto. Tem muita coisa, inclusive uma análise muito interessante já, que infelizmente a hora que você vê isso no dado, fica mais cruel, porque a gente fala no senso comum, né? Realmente a educação não tendo seu espaço na formação, mas e quando aparece, mesmo na pública, aparece com aquelas contradições que achei bem legal aquilo que você demonstrou, né? Uma coisa é a disciplina, outra coisa é o que aparece na bibliografia, o que aparece no PPP, né? Muito legal, Fátima. Vocês, por favor, depois me encaminhem tudo, hein, meninas? Que vocês têm muito material aí, hein? Precisam encaminhar. Eu vou pedir para a Letícia fazer muito paralelo aqui, tá, gente? Porque, infelizmente, por causa do tempo, né? Você vê como a gente produz, a gente trabalha, né? E não dá tempo nem para divulgar tudo. A Araci e a Fátima aqui um pouquinho, a gente quer entregar a declaração. Tira a foto aí, Aldenor. E agradecer a participação na pesquisa, que ainda não se encerra aqui, né? Que terá continuidade. E vem Fátima. E em seguida, o Aldenor vai fazer ele vai colocar só mesmo as produções, porque a gente, infelizmente, não tem tempo, né? Porque, como vocês viram na apresentação da Araci, foram várias instituições trabalhadas. A Fátima apresentou só Dourados, né? E a Araci que apresentou o FMS, né? E agora o Aldenor apresentaria o Unigran e o CDB. Eu não sei como é que está o Uniderp, se está junto também, né? Então, são as três ainda que faltam. Ele vai tentar fazer uma síntese maior em relação a essas três, tá? Porque esse material todo será produzido, será publicado, tá? E já, Aldenor? Ok, porque, gente, eu peço
né, que vocês, por favor, fiquem até o fim. Nós teremos a distribuição dos livros, teremos a apresentação de como é que será o nosso livro do CNPq. E antes disso, teremos daqui 10 minutos no máximo, né, às 5 horas, a apresentação da professora Ruth, que está aqui de Brasília desde hoje de manhã, e ela vai fazer uma fala de pelo menos uns 40 minutos, tá bom? Então, eu pediria esse favor, e depois nós temos uma confraternizaçãozinha no fim, ao final, com os nossos artistas aqui, né? O Christian, a Eva, né? Mas vai ficar, como sempre, meio exprimido, mas a gente vai aproveitar bem, tá? Bom, boa tarde. Como sobrou um tempo um pouco curto, eu vou diminuir um pouco a apresentação. Eu fiquei com as instituições privadas aqui de Campo Grande, dentre elas o CDB, Uniderp e Unigran. Primeiro eu gostaria também de lembrar o nome de algumas pessoas que participaram desse processo, que estão aqui, o pessoal do estágio básico, Karine, Lohan, a Tracy, Jéssica, a Nathalie também, a Gisele. São pessoas que estavam colaborando para esse trabalho. Como as outras professoras já falaram, quando se fala em instituição privada, elas sentiram uma dificuldade de acessar os materiais. E não foi diferente para nós. Se há uma burocratização, e isso dificulta o acesso que nós tivemos a esses documentos. Então, na UCDB, nós conseguimos a grade curricular que estava disponível online, porém, ficamos sabendo que ela não estava atualizada, e nós conseguimos uma entrevista com uma professora da área. Na Uniderp, nós conseguimos o plano político-pedagógico, a entrevista com o coordenador da área e a entrevista com uma professora da área. Então, foi a instituição que mais esteve acessível à nossa pesquisa. E na Unigran, somente a grade curricular. Por mais que o plano político-pedagógico seja um documento que de acesso público, as instituições elas criam uma série de resistências para a gente acessar esse material. Então, isso foi difícil para a gente estar conseguindo eles na pesquisa. Então, esses materiais que a gente levantou gerou uma bagagem de dados, porém, como o nosso período era curto, a gente não conseguiu analisar todos. Então, é de interesse que a pesquisa ela dê continuidade. Na nossa pesquisa, no decorrer desse processo, foram feitas algumas produções científicas, e dentre elas, o trabalho, a formação profissional da psicologia para atuar na interface com a educação em Mato Grosso do Sul, que foi produzido por mim, com a colaboração da professora, da Joelci, da Soraya, e foi um trabalho completo, publicado na Universidade do Minho, em Portugal, do Porto, desculpa, em Portugal, durante o doutorado sanduíche da Joelci. Também faz parte desse trabalho um resumo que eu publiquei e apresentei no COMP, que é o Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, onde eu falo sobre a minha experiência como professor pesquisador, onde eu falo as ferramentas didáticas que eu utilizei junto com o pessoal do estágio para estar trabalhando a pesquisa dentro da graduação. Tem o trabalho feito pela Sônia, a Célia e a Paola, sobre a presença da psicologia educacional na formação profissional do psicólogo, o foco na escola, que foi para os Saberes em Ação, da Universidade Católica Dom Bosco. Nós também fizemos um trabalho que chama da pesquisa e intervenção comunitária, em que participou eu, o Christian, que está ali, a professora Célia, a professora Sônia e a Letícia, onde nós discutimos a pesquisa também como uma forma de intervenção comunitária, dentro de psicologia e educação. E aí, dentro dessa ideia, a gente também discutiu a questão do seminário que a gente está desenvolvendo agora nesses dias. Na pesquisa também, e foi parte daquilo que a professora Daci já trouxe, teve o trabalho de conclusão de curso, o TCC da Mirella, onde ela discutiu a formação profissional e as suas influências nos processos identitários e de subjetivação do psicólogo escolar e educacional.
E as produções no Prelo, ou seja, que estão para quase publicação, é um artigo feito comigo, a professora Sônia e a Gisele, que está ali no fundo, com o título A Formação do Psicólogo, uma compreensão das condições presentes na formação para atuar na interface com a educação. E um artigo da professora Araci com a Mirella, intitulado Identidade e Subjetividade e a Formação do Profissional do Psicólogo Educacional e Escolar. Então, diante de tudo isso, nós fizemos algumas considerações. Delas, boa parte é o que aproxima-se daquilo que as duas professoras já falaram em relação à nomenclatura, de se olhar a psicologia como sendo da escola, e não essa psicologia mais ampla do que é a aprendizagem, onde existe aprendizagem, quais são os ambientes potenciais para desenvolver o aprendizado do ser humano. Em questão da psicologia escolar educacional ser deixada de lado, de ter sido reduzidas as horas na carga horária. Algumas disciplinas que não são intituladas como da psicologia escolar educacional, mas quem é o estudioso da área ou quem tem acesso às reflexões que são feitas dentro da psicologia escolar, ele consegue identificar como uma disciplina que faz ponte com a psicologia escolar educacional, que ela faz comunicação. Como exemplo, a disciplina de Libras, que a instituição Uniderp, a disciplina de Libras que a instituição Uniderp oferece na grade curricular. Muitas das universidades ainda utilizam o termo psicologia da educação, e não psicologia e processos educativos, que a gente vê uma questão mais ampla da psicologia escolar educacional. E nós apontamos como uma leitura de todas essas condições que estão presentes ali na formação, da necessidade das universidades estar junto com os seus docentes, com a coordenação pedagógica, refletindo para que serve todo aquele arcabouço teórico que se discute dentro da psicologia escolar educacional. Será que ela é para atuar somente na escola ou nos outros âmbitos? E aí vai. Seria isso. Agora passar. Obrigada. Gente, eu acho que dá para a gente encerrar essa parte aqui desse nosso eixo 2, mas ao mesmo tempo que eu acho extremamente interessante tudo isso que a gente trouxe, mas é também muito assustador, porque do mesmo jeito que eu ia até falar para a Joelci na fala dela, que há uns 20 anos atrás a gente ainda percebia a resistência que os professores tinham, a gente apontava a resistência que os professores tinham em informática educativa, que se chamava na época, e que hoje ainda está presente, quando eu escuto essas nossas coisas, e agora testemunhadas por dados e por análises ainda em encaminhamento, mas que já temos possibilidade de dizer, de algumas conclusões, realmente nos assusta. E eu fico meio sem compreender, eu sempre pergunto para a Marilda, para o pessoal lá na Brapé, aliás, eu até perguntei dessa vez na reunião lá, na avaliação, porque eu pergunto assim, meu Deus do céu, nunca nós tivemos tanto espaço nas organizações e até no Conselho Federal de Psicologia, teve o ano da Psicologia da Educação, e mesmo todo o perfil dos conselhos, em sua grande maioria, voltadas para a valorização desse profissional da área da psicologia escolar educacional, e, infelizmente, às vezes a gente percebe, por essas demonstrações, que há ainda essa grande ausência. Enquanto a gente não compreender, e alguns colegas, e que quando se fala em processos educativos, quando se fala nessa perspectiva educacional, a gente está falando de um universo muito mais amplo do que o âmbito essencialmente escolar. Nada contra, que é extremamente importante,
Mas a nossa perspectiva nessa atuação ela vai além, né? Muito além. E eu lamento porque, às vezes, esses profissionais, né, vocês, quando saírem daqui, aqui eu estou me dirigindo para os alunos, a grande maioria vai se dar conta, né, da presença desses processos educativos, mesmo aqueles que não trabalhem em escola. Né? Por quê? Porque essa relação está presente em ONGs, enfim, nos outros órgãos, né? Não só na docência também. Eu, pelo menos, costumo dizer que, para mim, acho que a Rosilene não está aí, mas, assim, para mim, o processo terapêutico, né? Eu faço terapia há muito tempo e acho que o processo terapêutico, para mim, é um processo educativo. Né? Eu não consigo entender que aquilo é um âmbito apenas clínico, né? Então, eu acho que a gente só ganharia, né, se a gente abrisse mais para entender as contribuições dessas interáreas, dessas possibilidades, e parássemos com essas, né, e como a professora Aracy tão bem colocou, né, que essa fragmentação, essa especialização é muito mais uma reprodução disso que, enfim, que acontece nesse modelo de sociedade que nós vivemos, né? E nós, profissionais da psicologia, acabamos, às vezes, engolindo isso como se fosse uma bandeira muito interessante. Não, minha área é essa, e essa que é a melhor, e essa que é a maior de todas. Enfim, a gente só perde com isso. Bom, eu agradeço muitíssimo as minhas colegas da pesquisa, todos, né? Como todo mundo já falou aqui, nós não estamos dando por encerrada essa pesquisa. No SIGPROG, mesmo no meu também, né? Ele vai continuar existindo, né? E aí ele está lá constando como 2018 ainda, e para que a gente possa fazer as costuras necessárias, né? Porque penso que muitas pesquisas, muitos trabalhos, a professora Fátima, que vai continuar talvez mais tempo, né, presente no curso, que possa tocar isso, fazendo pontes com a Rosilene, com outros colegas que se interessarem, né, de tentar entender como é que se dá essa construção. Eu só posso conseguir entender dessa maneira. Eu já fui dessas comissões de NDR, né, núcleos lá, e eu me negava a participar, eu não ia mais, eu abandonava. Como sempre, eu fui rebelde, porque o pessoal ficava discutindo tirar e pôr disciplina. E a questão não é essa, a questão está nessas discussões muito mais amplas, né? O que a gente está querendo formar, para quê, como é que a gente vê a nossa profissão, enfim. Então, eu penso, estou muito satisfeita, apesar de toda a correria que foram esses 2 anos, com todos os entraves, mas a gente conseguiu produzir. Fátima e Aracy, tenho certeza que vocês trouxeram o que foi possível, mas muito bom, né? E a gente vai encerrar. O Aldenor, ele também, lembra, né, Aldenor, nós temos Três Lagoas, nós temos uma faculdade particular em Três Lagoas que não conseguimos obter os dados, né? Então, a gente ainda tem alguns fechamentos para fazer, né? Provavelmente alguns contatos com algumas instituições particulares para retomar ainda alguns dados, mas aquelas que não foi possível essa obtenção, a gente está registrando como uma lamentação, né? Um lamento mesmo, porque o acesso a essa informação para pesquisa é bastante danoso, né? Bom, já são 5 horas, então é o tempo que eu pedi para que a gente possa continuar aqui juntos ainda até o final, ouvindo agora a professora Ruth. A professora Ruth, Ruth, seu sobrenome eu ainda não gravei, a professora doutora Ruth Meire Mota Rodrigues, atualmente ela está como professora colaboradora na UNB. Ela tem o trabalho na Secretaria de Educação do Distrito Federal, envolvida com a questão da diversidade. Então, penso que é uma indicação da professora
doutora Ângela Soligo, e já é nossa amiga, já é alguém que já está aqui no grupo, né? E vamos ouvi-la, então, para que, em seguida, possamos fazer nosso fechamento. Aldenor, só um minutinho. Enquanto a professora se prepara um pouquinho, ela já esperou até agora, eu vou chamar bem rapidamente aqui na frente, por favor, os orientandos presentes e a equipe que trabalhou no seminário. A gente precisa registrar isso, tirar uma foto. A Joelci, que é a doutora mais recente, vai precisar sair um pouco por conta da... Tá? Então, por favor, os orientandos, a equipe, cadê os monitores? Os monitores que trabalharam, cadê? Venha, Célia, para cá. Célia é a coordenadora da pesquisa, está procurando quem? Vem, Eliette. Então, está faltando os tutores, hein? Então, eles estão comendo lá. E com isso eu agradeço muitíssimo, novamente, a iniciativa do Aldenor. Ele que teve essa iniciativa de convidar os alunos de estágio para participarem como monitores e abrimos para outros também. Se não der para aparecer todo mundo, acho que nós vamos ter que fazer 2 fileirinhas Esther. Está faltando mais alguém? Nós estamos chamando os orientadores e os monitores, né? Que foram as pessoas que trabalharam à frente, né, do seminário, que infelizmente não tivemos tantos participantes, mas os que vieram usufruíram de uma qualidade de material, né? A Paola, que não está aqui presente, mas foi responsável também pela decoração, e eu acho que assim a gente fecha.